A paz de Cristo aos irmãos. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje para mais um vídeo. E hoje eu gostaria de estar trabalhando com os irmãos uma temática que muitos não dão muita atenção, mas que é muito importante. O nosso mundo em que vivemos hoje, as coisas que aqui estão criadas, tanto na natureza quanto envolvendo a história humana, principalmente os acontecimentos bíblicos, eles são representações em miniatura de coisas espirituais muito profundas, que muitas das vezes nós passamos, observamos e passa desapercebido aos nossos olhos. Sobre este assunto, que é bastante complexo e importante, eu gostaria de ler no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, uma palavra muito conhecida, mas que muitas das vezes passa desapercebido dos nossos olhos. Eu vou estar lendo aqui com vocês. Versículo 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Até aqui. Olha para vocês verem. Os seres humanos hoje, sábios, pessoas inteligentes, que conhecem a ciência, conhecendo os atributos invisíveis de Deus através das coisas que são manifestadas nesse mundo, não buscam dar glória a Deus, não buscam reconhecer o Criador e não buscam entender a realidade do mundo invisível. Por que vocês acham que Cristo nos apresentava coisas celestes por meio de histórias literais e muitas das vezes histórias figurativas? Por que vocês acreditam nisso? Ele próprio explicou em sua palavra que se os homens, ele disse uma vez, respondendo esse questionamento, ele disse: eu falo por parábolas, eu conto coisas espirituais por histórias literais, simplistas, porque os homens não compreendem as coisas do Eterno, do Pai. Então eu falo por parábolas para que vocês possam compreender. Foi assim na parábola do joio e do trigo, na palavra do semeador e tantas outras histórias que ele nos trouxe. Agora eu gostaria de estar lendo com vocês no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo Hebreus, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: era necessário, porquanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Sabemos que Cristo, através desse livro,
que Cristo é o sumo sacerdote atual, o qual está diante de Deus intercedendo por nós. E que Moisés, quando construiu o tabernáculo, recebeu todas as medidas que vieram dos céus. Então, o mundo celestial, ele é muito maior e muito superior em glória ao nosso mundo. E as coisas que aqui se manifestam nas ciências, que a gente consegue observar por meio do estudo das ciências, no estudo da física, da química, da geografia, a própria compreensão da história bíblica e não bíblica, são acontecimentos, são coisas que nos mostram a realidade celeste. E em cima desse estudo eu gostaria de perguntar para vocês: vocês acreditam mesmo que o Deus Pai Todo-Poderoso, ele é um rei absolutista? Essa pergunta vai ser respondida por meio das próprias Escrituras. E nós entenderemos também, através desses aspectos, dessas figuras, dessas coisas que se manifestam em nosso mundo, o que de fato ocorreu numa magnitude muito maior no mundo celeste, que determinou a criação desse mundo e determinou que as coisas fossem manifestadas dessa forma que nos é manifestada aqui hoje, aqui na Terra. Muito obrigado a todos. Nós continuaremos esse estudo nos próximos vídeos, entendendo essa questão espiritual que é muito profunda, muito grande, magnífica. Vocês vão gostar. Que Deus abençoe a todos.